leilão já estava no fim quando ela apareceu. O sol de fim de tarde caía inclinado sobre o porto, tingindo tudo de um dourado quente que não combinava com o que acontecia ali. O cheiro de sal misturado ao suor e à poeira criava um ar pesado, difícil de ignorar. Era mais um dia comum para quem estava acostumado àquilo. Para o barão Gaspar de Alencastro também deveria ser. Ele já tinha comprado o que precisava. 2 homens fortes para o campo, um rapaz jovem para serviços gerais. Nada fora do planejamento. Nada que exigisse mais tempo do que o necessário. Estava de saída. O chapéu já estava na mão quando o leiloeiro levantou a voz, com aquela entonação específica de quem guarda algo especial para o final. Última peça do dia. Gaspar não parou. Deu o primeiro passo em direção à saída. Vinda da Europa. Ele parou. Não foi uma decisão consciente, foi reflexo. Europa não era comum, não naquele tipo de comércio. Quase tudo vinha de outras rotas. Aquilo era diferente. Lentamente virou o rosto. E então a viu. O movimento ao redor pareceu desacelerar, como se o próprio ambiente precisasse de um segundo a mais para entender o que estava acontecendo. A mulher subiu ao palanque, mas não como as outras. Não havia hesitação, não havia tropeço, não havia aquele olhar baixo que já era esperado antes mesmo de acontecer. Ela caminhava como alguém que escolhia onde pisar, mesmo não tendo escolha alguma. O primeiro detalhe que chamou a atenção não foi a beleza. Foi a postura, cabeça erguida, ombros alinhados, o corpo em equilíbrio natural, como se aquilo não fosse um palco de venda, mas apenas mais um lugar por onde ela passava. Depois veio o resto. A pele clara com um tom dourado suave, como se tivesse sido tocada pelo sol de outro lugar. O cabelo castanho escuro, levemente ondulado, caindo até abaixo dos ombros, com um volume que não parecia descuidado. Parecia natural demais para aquele contexto. E os olhos? Os olhos eram o problema. Claros, não de um azul comum. Havia profundidade ali, algo que não combinava com a situação. Não eram olhos de quem havia sido quebrado, eram olhos de quem ainda não tinha sido. Gaspar percebeu isso imediatamente, e isso o incomodou. "Aurora!" anunciou o leiloeiro com entusiasmo exagerado, "vinda da França! Educada! Sabe ler, escrever, fala mais de um idioma!" Alguns homens riram, outros trocaram olhares. Aquilo soava mais como propaganda do que realidade. Gaspar não riu. Se havia exagero ali, não estava na aparência dela. Havia algo errado, e ele sempre prestava atenção quando algo não fazia sentido. A mulher, Aurora, permaneceu imóvel. Não olhava para o chão, não olhava para os homens. O olhar dela atravessava o espaço, como se estivesse vendo algo além dali, como se estivesse avaliando. Aquilo não era comportamento comum. Gaspar ergueu a mão. O primeiro lance foi dado. Outros seguiram. Os valores subiram mais rápido do que o esperado. Não apenas pela aparência dela, embora isso fosse suficiente para atrair atenção, mas por aquela estranha sensação de que havia mais ali. Gaspar não demonstrou emoção, apenas acompanhou. Subia os lances com precisão, sem pressa, sem hesitação, como fazia com tudo na vida. Venceu. O valor pago foi alto, alto o suficiente para causar comentários baixos entre os outros presentes. Ele ignorou. Recebeu os documentos com calma, leu cada linha. Nome: Aurora Vitória Bellini. Idade: 23 anos. Origem: França. Pouca informação. Informação demais para quem deveria não ter nenhuma. Aquilo não fechava, mas nada ali fechava. Ela foi conduzida até a carruagem. Subiu sem ajuda. Outro detalhe: Gaspar entrou logo depois. Sentou-se à frente dela. O silêncio ocupou o espaço por alguns segundos enquanto a carruagem começava a se mover pela estrada de terra. Ele a observou, discretamente. Aurora olhava pela janela, mas não com curiosidade, não com medo. Havia atenção no olhar, atenção analítica, como alguém que não apenas vê, mas registra. "Seu nome é Aurora?" perguntou ele por fim. Ela virou o rosto.
e olhou diretamente para ele, sem hesitar, sem baixar os olhos. Sim, senhor. A voz era calma, bem articulada. Cada palavra no lugar certo, sem pressa, sem erro. Gaspar sentiu algo quase imperceptível se ajustar dentro dele. Aquilo não era comum. Fala português com facilidade. É minha língua de origem, mas vivi fora por muitos anos, sem sotaque carregado, sem dificuldade. Aquilo não combinava com a história simples que os documentos sugeriam. Disseram que você é instruída. Uma pequena pausa, muito breve, mas suficiente. Sei ler, escrever e outras coisas úteis. Resposta vaga. Controlada, escolhida. Gaspar percebeu. Ele sempre percebia. A carruagem seguiu. O som das rodas contra a terra seca preenchia o silêncio que voltou a se instalar entre eles. Mas agora o silêncio era diferente. Mais denso, mais atento. Em determinado momento, Aurora ajustou levemente as mãos sobre o colo. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas não era aleatório. Os dedos se alinharam com precisão, como quem está acostumado a controle fino. Como alguém que treinou movimentos repetidos por muito tempo. Gaspar desviou o olhar, não porque perdeu o interesse, mas porque já tinha visto o suficiente por enquanto. Quando chegaram à fazenda, o céu já estava escurecendo. A casa grande se destacava no alto, iluminada por lampiões que começavam a ser acesos. Ele desceu primeiro, ela desceu logo depois, sem tropeçar, sem hesitar. Dona Cândida, chamou ele ao entrar. A governanta apareceu pouco depois. Mulher firme, de olhar atento e postura rígida. Sim, senhor. Ela vai trabalhar na casa. Dona Cândida olhou para Aurora. O olhar demorou 1 segundo a mais do que o necessário. Era um olhar experiente, e experientes reconhecem quando algo está fora do lugar. Entendido. Virou-se para Aurora. Venha comigo. Aurora deu um passo, depois outro, sem olhar para trás. Gaspar observou, até que ela desaparecesse pelo corredor. Ficou ali por alguns segundos, imóvel, pensando. Naquela noite no escritório, com um copo de vinho que mal tocou, ele revisitou cada detalhe. O modo de andar, o olhar, a forma de falar, os pequenos gestos. Nada combinava com a história simples. Nada. E ele não gostava de coisas que não fechavam. Na manhã seguinte, a rotina da casa seguiu, mas não como antes. Aurora aprendia rápido, rápido demais. Em poucos dias, já executava tarefas com uma precisão que não era comum. Não havia ansiedade, não havia erros. Havia... Dona Cândida percebeu, mas não comentou. Gaspar percebeu mais, muito mais. Ele observava em silêncio, passando pelos cômodos, parando sem ser notado, registrando. Aurora mantinha a postura impecável, mesmo nas tarefas mais simples. Sentada, em pé, andando, nada era relaxado, tudo era controlado, naturalmente controlado. Certa tarde, ele a viu organizando a mesa. Ela segurou uma xícara de porcelana e, por um segundo, o dedo mínimo se elevou levemente. Automático, reflexo, etiqueta. Não aprendida ali, aquilo confirmou o que ele já suspeitava. Naquela noite tomou uma decisão. Mandou abrir o salão. O piano, que estava fechado há anos, foi exposto novamente. A tampa levantada, as teclas à mostra. Chamou Aurora. Ela entrou. Parou ao ver o instrumento e algo mudou no rosto dela. Não foi surpresa, foi reconhecimento, lento, silencioso, profundo. Sente-se, disse Gaspar. Ela hesitou, pela primeira vez. Mas foi uma hesitação diferente. Não era medo, era escolha. Sentou-se, ajustou a postura. As mãos pairaram sobre as teclas. Por um segundo não tocou, apenas sentiu. Então começou. As primeiras notas preencheram o salão, suaves, precisas, controladas. Mas havia mais, muito mais. Havia interpretação, havia emoção contida, havia técnica que não se aprende por acaso. Gaspar permaneceu de pé, sem se mover, sem interromper, observando cada movimento, cada pausa, cada respiração da música. Quando terminou,
O silêncio que ficou não era vazio. Era carregado. Ele se aproximou, devagar. Quem ensinou você? Aurora não respondeu imediatamente. Os olhos ainda estavam nas teclas. Eu aprendi. Não, disse ele com firmeza calma. Isso não se aprende assim. Ela respirou, lentamente. E então, ficou de pé. Com licença, senhor. E saiu. Gaspar não a impediu. Ficou sozinho no salão, olhando para o piano aberto. E pela primeira vez, desde que a viu no leilão, ele teve certeza de algo. Aquilo não era apenas um detalhe fora do lugar. Era uma história inteira escondida. E ele iria descobrir, porque homens como Gaspar de Alencastro não ignoram mistérios. Eles vão até o fim deles. Os dias seguintes não trouxeram respostas. Trouxeram mais dúvidas. E para um homem como Gaspar de Alencastro, isso era o suficiente para não ignorar. Ele não era impulsivo, nunca foi. Era paciente. Observava, esperava e então agia. Mas havia algo em Aurora Vitória Bellini que não permitia a espera confortável. Ela não errava. Esse foi o primeiro ponto. Não era apenas eficiência, não era alguém tentando acertar por medo de punição. Era precisão natural, como alguém que não estava aprendendo, estava apenas adaptando. Na terceira manhã após sua chegada, Dona Cândida comentou quase sem perceber. Ela aprende rápido demais. Gaspar ergueu os olhos do café. Demais? Não repete erro, não pergunta duas vezes. E fez uma pausa curta. Não age como as outras. Gaspar não respondeu, mas guardou Aurora se movia palavra pela casa como se entendesse o espaço antes mesmo de conhecê-lo. Sabia onde colocar as coisas, sabia como organizar, sabia como manter ordem. Mas havia algo além disso, algo mais sutil. Ela evitava sujeira de forma quase instintiva, não com nojo exagerado, mas com um controle silencioso. Quando precisava tocar algo sujo, havia sempre um pequeno intervalo antes, um preparo, um ajuste invisível, como alguém que não estava acostumada àquilo. A postura continuava impecável. Mesmo sozinha, isso chamou a atenção de Gaspar mais do que qualquer outra coisa, porque postura ensaiada desaparece quando não há ninguém olhando. A dela não. Era constante, era estrutural. Naquela mesma semana, Gaspar decidiu mudar a forma de observar. Parou de apenas ver, passou a testar. Na biblioteca deixou propositalmente um livro fora do lugar. Não era qualquer livro, era um volume denso, escrito em francês, antigo. Poucos na casa sequer reconheceriam o idioma. Menos ainda se interessariam. Na tarde seguinte, ao passar pelo corredor, viu a porta entreaberta. Parou, sem fazer barulho, e observou. Aurora estava de pé diante da estante, o livro nas mãos, aberto. Ela não estava folheando, estava lendo. De verdade, os olhos percorriam as linhas com fluidez, sem esforço, sem hesitação. Gaspar entrou, sem aviso. O som do passo foi suficiente. Ela reagiu no mesmo instante. Fechou o livro, mas não rápido demais, não com desespero. Foi um gesto controlado. Calculado! Não sabia que lia francês, disse ele. Silêncio. Aurora colocou o livro de volta no lugar. Alinhado, perfeito. Um pouco, senhor. Um pouco. Gaspar quase sorriu. Esse livro não é para um pouco. Ela não respondeu, mas também não desviou o olhar. Ele se aproximou, parou a poucos passos. Você escolhe suas respostas com muito cuidado. Todos deveriam fazer isso, senhor. Resposta direta, sem submissão, sem desafio. Aquilo o intrigava mais do que qualquer outra coisa. O que você está escondendo? A pergunta foi simples, sem elevação de tom, sem ameaça, mas direta o suficiente para cortar o ar. Aurora não respondeu, apenas sustentou o olhar por um segundo a mais do que o necessário. Depois, com licença, e saiu. Gaspar ficou sozinho na biblioteca, mas agora com uma certeza maior. Ela não estava apenas escondendo algo, ela estava protegendo. E quem protege, teme perder. Naquela noite, ele não foi ao escritório, foi ao salão.
O piano ainda estava aberto, como havia deixado. Passou a mão pelas teclas, sem tocar, apenas sentindo o frio do marfim, pensando. Aurora não era um erro, não era um acaso. Era uma história interrompida, e alguém havia decidido apagar essa história. No dia seguinte, ele chamou Dona Cândida. Quero que ela tenha acesso à biblioteca. A governanta franziu levemente a testa. Senhor? Sem restrições. Tem certeza? Tenho. Dona Cândida hesitou, mas assentiu. Como quiser. Aquilo não era generosidade, era estratégia. Se Aurora escondia algo, ela revelaria sozinha, mais cedo ou mais tarde, e não demorou. 3 dias depois, já era noite quando Gaspar passou pelo corredor lateral. A casa estava silenciosa, os lampiões baixos, o tipo de silêncio que revela mais do que o dia. Foi quando ouviu som de páginas, parou. A porta da biblioteca estava entreaberta. De novo, ele não entrou imediatamente. Observou. Aurora estava sentada. Não como serva, mas como alguém acostumado àquele espaço. Coluna reta, livro apoiado com firmeza. Totalmente imersa. Dessa vez não fechou o livro ao perceber a presença dele. Apenas levantou os olhos. Devagar. Gosta de ler à noite, disse ele. É quando há silêncio suficiente. Para quê? Para pensar. Gaspar entrou. Fechou a porta atrás de si. O som foi suave, mas definitivo. Em que língua está lendo agora? Francês. Fluente? Uma pausa. Sim, sem senhor dessa vez. Ele percebeu. E o espanhol? Também. Português? Natural. E o que mais você sabe fazer, além do que me disseram? Silêncio. Aurora fechou o livro, mas desta vez com calma, sem pressa, sem defesa. Depende do que o senhor considera importante. Gaspar deu mais um passo. Agora estavam próximos, muito próximos. Eu considero importante tudo aquilo que não pode ser explicado. Os olhos dela sustentaram os dele, sem medo, mas com algo novo, cansaço. Então o senhor considera importante a verdade. Sempre. O silêncio que veio depois foi diferente, mais próximo de algo que não poderia ser desfeito. Aurora desviou o olhar pela primeira vez, mas não como submissão, como decisão. A verdade nem sempre protege, disse ela em voz baixa. Gaspar respondeu sem hesitar. Mas sempre cobra. Ela respirou, lentamente, como alguém que sabe que está se aproximando de um limite. E se eu disser... Ela parou, escolhendo as palavras, como sempre fazia. Mas agora havia algo diferente. Menos controle, mais desgaste. Que nada do que disseram sobre mim é completo. Gaspar não reagiu, apenas respondeu. Eu já sei disso. Ela levantou o olhar novamente, e pela primeira vez houve algo ali. Algo que não estava antes. Não era medo, não era orgulho. Era alívio contido, mas passou rápido, como tudo nela. Então, por que insiste? Porque não gosto de viver cercado por mentiras. Ela ficou em silêncio, por mais tempo dessa vez. O tipo de silêncio que não é vazio, é decisão sendo construída. Mas no fim, ela apenas disse, ainda não. Gaspar sustentou o olhar por mais alguns segundos. Depois assentiu. Mas vai chegar o momento. Vai. Ela sabia. Ele sabia. A verdade já estava ali, apenas não havia sido dita. Naquela noite, Gaspar saiu da biblioteca com algo novo. Não uma resposta, mas confirmação. Aurora Vitória Bellini não era apenas diferente. Ela era perigosa. Não pelo que fazia, mas pelo que carregava. E segredos daquele tamanho nunca ficam enterrados por muito tempo. Gaspar decidiu não esperar mais. Não porque tivesse perdido a paciência, mas porque reconhecia o momento exato em que o silêncio deixa de ser estratégia e passa a ser fuga. E Aurora estava fugindo, com elegância, com controle, mas ainda assim, fugindo. Na manhã seguinte, ele não a chamou, não fez perguntas, não criou confronto, fez algo mais eficaz. Criou situação, mandou preparar o salão novamente. O piano foi limpo, as janelas abertas.
A luz da manhã entrou ampla, revelando cada detalhe do ambiente que há anos permanecia esquecido. Dona Cândida estranhou. Vai receber visitas, senhor? Não. Então, apenas faça. Aurora foi chamada pouco depois. Entrou no salão em silêncio, mas parou assim que viu o piano novamente exposto. Dessa vez, não houve surpresa. Houve reconhecimento imediato e algo a mais. Cansaço. Sente-se, disse Gaspar, sem elevação de voz, sem ameaça, mas sem espaço. Aurora permaneceu imóvel por um segundo, apenas um, o suficiente para revelar que havia escolha ali. Mas ela escolheu sentar, ajustou o corpo, coluna ereta, distância perfeita do instrumento. As mãos pairaram sobre as teclas, mas não tocaram. Toque, disse ele. Silêncio. Não quero. A resposta foi baixa, mas firme. Gaspar não se moveu. Não é uma opção. Aurora fechou os olhos por um instante. Curto, controlado, mas não suficiente para esconder o que havia ali. Quando abriu novamente, havia algo diferente. Menos contenção, mais verdade. E então ela tocou. Dessa vez não foi suave, não foi contido, não foi medido. Foi intenso. As notas saíram com força, com precisão brutal, sem erro, sem hesitação, mas carregadas de algo que não estava ali antes. Raiva. Gaspar percebeu no primeiro compasso. Aquilo não era apenas música, era expressão, era memória, era algo preso, encontrando saída. Ela não estava tocando para mostrar habilidade. Estava tocando porque precisava. Os dedos se moviam com velocidade absurda, controle absoluto, mas sem leveza. Era como assistir alguém lutar. Gaspar permaneceu imóvel, observando, registrando, entendendo. Quando a música terminou, o silêncio não foi suave. Foi pesado, quase cortante. Aurora manteve as mãos sobre o teclado, por alguns segundos, respirando. Depois se levantou, rápido demais. Já terminou. Gaspar deu um passo à frente. Não, ela virou. O que mais quer? Agora havia tensão, sem disfarce. Gaspar parou a poucos passos dela. Quero a verdade. Já disse que... Não disse nada. A interrupção foi firme, mas não agressiva. Você responde o suficiente para parecer transparente, mas não o suficiente para ser. Silêncio. Aurora sustentou o olhar. Mas dessa vez havia algo diferente. Algo mais frágil. Por que isso importa tanto para o senhor? Gaspar não hesitou. Porque você não pertence a este lugar. A frase caiu no ar como algo inevitável. Aurora desviou o olhar, mas não completamente, apenas o suficiente. E isso muda o quê? Tudo. Ele deu mais um passo. Agora estavam próximos demais para qualquer formalidade. Muda quem você é, muda o que fizeram com você e muda o que eu fiz. Sem saber. Silêncio, longo, denso. Aurora respirou fundo e então disse: algumas coisas são melhores enterradas. Gaspar respondeu sem hesitar. Não quando ainda estão vivas. Ela fechou os olhos. Por mais tempo dessa vez. E quando abriu, algo havia mudado. A contenção ainda estava lá, mas mais fraca. Se eu disser... Ela começou, mas parou. Gaspar não interrompeu, esperou. Se eu disser quem eu sou, você deixa de carregar isso sozinha. Ela quase sorriu, mas não foi um sorriso real. Foi amargo. O senhor acha que isso é sobre carregar? É sempre sobre isso. Silêncio. Aurora virou-se, de costas para ele. Caminhou alguns passos. Parou. As mãos estavam tensas, levemente fechadas. Meu nome... Começou. E parou. Respirou. Meu nome não é apenas Aurora. Mais uma vez. Gaspar não reagiu, mas ouviu com atenção absoluta. Ela virou lentamente e disse: Aurora Vitória Bellini de Savoy. O sobrenome caiu no ar com peso. Gaspar reconheceu. Não de imediato, mas rápido o suficiente. Savoy, Europa, nobreza, história. Isso não é um nome comum, disse ele. Não, silêncio. É nome de família. Aurora assentiu. Meu pai era um homem importante. Era? Ela desviou o olhar. Morreu.
A resposta foi simples, mas carregada. Gaspar não falou, esperou. E quando ele morreu, continuou ela, eu deixei de existir. Agora havia emoção, contida, mas real. A família dele não podia permitir. Ela parou, mas dessa vez não por escolha, por dificuldade. Não podia permitir que eu fosse reconhecida. Gaspar entendeu antes dela terminar. Então te apagaram. Ela assentiu, devagar. Usaram leis, documentos, nome da minha mãe, tudo que fosse necessário para me reduzir a isso. Silêncio. O ar parecia mais pesado. Gaspar não se moveu, não interrompeu. Aurora continuou. Eu sabia o que estavam fazendo, entendia cada passo, cada palavra, cada assinatura, uma pausa. E não havia nada que eu pudesse fazer. Agora ela olhava para ele, diretamente. Você entende isso? Gaspar respondeu baixo. Entendo mais do que gostaria. Silêncio. Fui vendida, disse ela, sem emoção, ou com emoção demais para sair. Como se nunca tivesse sido nada além disso. Gaspar sentiu algo se apertar dentro dele. Mas não demonstrou. E agora sabe, ela terminou. Simples assim. O segredo estava no ar, exposto, irreversível. Gaspar ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse, não. Aurora franziu levemente a testa. Ainda não sei tudo. Ela soltou uma respiração curta, quase um riso sem humor. Nunca vai saber. Talvez não. Ele deu mais um passo, mas sei o suficiente. Silêncio. Sei que você não é o que disseram. Sei que foi tirada de onde pertencia. E sei que está vivendo algo que não deveria. Ela não respondeu, porque não havia o que negar. Gaspar completou. E isso eu não ignoro. Aurora olhou para ele por um longo momento. E pela primeira vez, não havia defesa, apenas exaustão. Então agora o senhor sabe. Agora eu começo a entender. Silêncio. O mundo fora daquele salão continuava, mas ali dentro algo havia mudado, para sempre. O silêncio depois da revelação não foi imediato. Ele se construiu, lento, pesado, como algo que ainda não havia terminado de acontecer. Gaspar de Alencastro permaneceu imóvel, os olhos fixos em Aurora, mas não com curiosidade, não mais. Agora havia compreensão e algo mais perigoso que curiosidade, decisão. Aurora percebeu, e isso a inquietou mais do que qualquer pergunta anterior. Então, disse ela, a voz mais baixa, é isso. Gaspar não respondeu de imediato, apenas respirou, devagar, como alguém organizando algo interno antes de agir. Não. A palavra franziu levemente a testa. Não? Ele se aproximou mais um passo. Agora não havia mais distância confortável entre os dois. Isso não termina aqui. O olhar dela mudou, alerta. E onde termina? Gaspar sustentou o olhar, sem desviar. Termina com você livre. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era pesado. Era vazio. Como se o mundo tivesse parado por um segundo. Aurora piscou. Uma vez. Devagar. O quê? Você não pertence a este lugar. Ela deu um pequeno passo imperceptível. Isso não é uma escolha sua. É a única escolha que importa. Não, disse ela, agora com mais força. Não funciona assim. Gaspar não elevou o tom, mas não recuou. Funciona a partir de agora. Aurora soltou uma respiração curta, incrédula. O senhor pagou por mim. Eu sei. E agora quer simplesmente... Ela parou, procurando a palavra. Desfazer isso? Quero corrigir. Silêncio. Não existe correção para isso, disse ela mais baixa. Existe ação. Tentando entender, ela o encarou, tentando encontrar lógica. Por quê? A pergunta saiu antes que pudesse controlar. Por que faria isso? Gaspar não hesitou. Porque é errado, simples, direto, sem enfeite. Aurora ficou em silêncio, por mais tempo dessa vez. Isso não responde. Responde o suficiente. Ela balançou levemente a cabeça. Não para mim. Agora havia algo mais. Não era apenas incredulidade. Era medo. Você não entende o que acontece depois.
Gaspar observou, com atenção. Aurora desviou o olhar. Explica. Andou alguns passos, as mãos tensas. Liberdade não resolve tudo. Ele não respondeu. Esperou. Lá fora. Ela continuou. Eu não sou ninguém. Virou-se para ele. Os olhos agora mais intensos. Não tenho nome reconhecido. Não tenho proteção. Não tenho lugar. Uma pausa. Aqui. Pelo menos sei o que sou. A frase ficou no ar, pesada. Gaspar absorveu aquilo, sem interromper. E o que você é aqui? Perguntou por fim. Silêncio. Aurora não respondeu imediatamente. E não queria dizer. Propriedade. A palavra saiu seca. Gaspar assentiu. Exatamente. Ele deu mais um passo. E eu não aceito isso. Ela soltou um riso curto, sem humor. Aceitar ou não aceitar não muda o mundo. Muda o meu. Silêncio. Agora ela o olhava de forma diferente. O senhor sempre foi assim? Assim como? Fazendo coisas que não deveria. Gaspar respondeu sem hesitar. Quando necessário. Aurora respirou fundo, mais uma vez. E se eu não quiser? Essa pergunta era diferente. Não quiser o quê? Ser livre. O silêncio que veio depois foi pesado, mas não por dúvida, por compreensão. Gaspar não respondeu de imediato. Isso não é sobre querer, disse ele por fim. Para mim é. Ela sustentou o olhar, firme. Liberdade sem direção é outra forma de abandono, a frase ficou. Gaspar absorveu cada palavra. E então disse, então eu dou direção. Aurora franziu a testa. Como? Você fica. Silêncio. Mas não como está agora. Ela não entendeu. Não completamente. Explica. Você fica aqui, trabalha, recebe por isso, tem seu espaço, sua escolha. Uma pausa. Sua liberdade. Aurora ficou imóvel, processando. Isso não existe. Passa a existir. O mundo não funciona assim. O meu funciona. Silêncio. Ela andou lentamente pelo salão, como alguém tentando reorganizar tudo dentro de si. E se alguém questionar, deixa que questionem. E se vierem atrás de mim, não vão. E se forem? Gaspar respondeu com calma absoluta. Eu resolvo. A certeza na voz dele era o que mais assustava. Aurora parou, de costas. O senhor não tem ideia do que está se envolvendo. Tenho o suficiente. Silêncio. Ela fechou os olhos. E então, pela primeira vez desde que chegou, ela perdeu o controle. Não foi um colapso, não foi desespero. Foi algo mais silencioso. Os ombros relaxaram, a postura perfeita falhou. Por um segundo, e uma lágrima caiu. Ela não tentou esconder. Eu perdi tudo, disse ela em voz baixa. Gaspar não se moveu. Tudo. Outra lágrima. Nome, casa, futuro. Silêncio. E agora o senhor aparece e diz que pode simplesmente... Ela não terminou, porque não sabia como terminar. Gaspar se aproximou, devagar. Parou à frente dela. Eu não posso devolver o que você perdeu. Silêncio. Mas posso garantir que ninguém mais tire nada de você. Aurora levantou o olhar, os olhos brilhando, mas não frágeis, fortes. Mesmo assim. E por quê? A pergunta saiu novamente, mas diferente dessa vez, mais baixa, mais verdadeira. Gaspar respondeu, porque alguém tem que fazer isso. Silêncio. Aurora sustentou o olhar, por longos segundos, e então assentiu, levemente. Não era a aceitação completa, mas era o começo. Nada mudou, e ao mesmo tempo, tudo havia mudado. Nos dias que se seguiram à decisão de Gaspar de Alencastro, a rotina da fazenda continuou aparentemente intacta. Os trabalhadores no campo. A casa organizada sob o olhar atento de Dona Cândida. As manhãs começando cedo, como sempre. Mas havia uma diferença. Silenciosa, quase invisível. Aurora Vitória Bellini já não se movia como antes. Externamente nada havia se alterado. A postura continuava impecável. Os gestos precisos, a eficiência inquestionável. Mas havia algo novo, algo que nem ela mesma parecia compreender completamente. Ela não evitava mais a biblioteca. Na verdade, passou a frequentá-la. No início, com cautela, escolhendo horários em que a casa estivesse mais silenciosa, entrando sem fazer barulho, como se ainda não tivesse certeza de que podia.
mas ninguém a impedia. Gaspar sabia, sempre soube e nunca disse nada. Em uma tarde, ele a encontrou lá novamente, sentada, um livro aberto nas mãos. A luz entrando pela janela lateral iluminava o rosto dela de forma suave, quase irreal. Ela não percebeu a presença dele imediatamente, e isso, por si só, já dizia muito. Aurora estava completamente imersa. "Está entendendo o que lê?" A voz de Gaspar veio calma. Ela levantou os olhos, sem susto, sem pressa. "Sim." "E o que está lendo?" Ela virou levemente o livro. "Filosofia política." Gaspar se aproximou. "Não é leitura comum por aqui." "Talvez devesse ser." A resposta veio natural, sem esforço. Ele observou. Mais uma vez. "E o que acha?" Aurora hesitou, mas não por medo, por escolha. "Acho que a maioria das leis existe para manter quem está no topo." No topo. Gaspar Mas havia aprovação silenciosa no olhar. "E quem está embaixo?" Ela fechou o livro devagar. "Aprende a sobreviver dentro delas." Silêncio. A resposta não era teórica, era vivida. Gaspar assentiu levemente. "E você?" Ela sustentou o olhar. "Estou aprendendo." Aquilo não era mais apenas observação, era conversa. E foi assim que começou. Nos dias seguintes, as interações entre os dois se tornaram mais frequentes. Não planejadas, mas constantes. Pequenos diálogos, olhares que demoravam breves. Um segundo a mais. Nada explícito, mas suficiente. Aurora passou a ensinar, não por ordem, por iniciativa. As crianças dos trabalhadores começaram a aparecer nos fundos da casa. Primeiro uma, depois duas, depois várias. Ela levava livros, papéis, carvão para escrever e ensinava ler, escrever, pensar com paciência, mas sem tratar como incapazes. Gaspar observou isso de longe, por dias, sem interferir, até que, em uma tarde, se aproximou. As crianças se dispersaram ao vê-lo, instintivamente. Aurora permaneceu. "Não precisa parar", disse ele. Ela não respondeu, mas também não se moveu. "Foi ideia sua?" "Sim." "Por quê?" Ela olhou para as folhas espalhadas. "Porque ninguém deveria viver sem entender o mundo em que está." Gaspar absorveu aquilo. E então disse, "Continue." Simples assim. Mas não era apenas isso. Havia algo mais crescendo. Algo que nenhum dos dois nomeava. As conversas se tornaram mais longas. Às vezes na biblioteca, às vezes durante o jantar, às vezes em silêncio compartilhado. Aurora já não evitava os olhos dele, e Gaspar já não fingia que não percebia. Certa noite, a chuva caiu forte. O tipo de chuva que prende todos dentro da casa, que torna o mundo lá fora distante. Gaspar estava no salão, o piano aberto. Aurora entrou, sem ser chamada. Parou na entrada. "Vai tocar?" perguntou ele. Ela hesitou, mas dessa vez, por pouco tempo. "Posso?" Gaspar assentiu. Sentou. Ela se aproximou e começou. Diferente da primeira vez, não havia raiva, havia algo mais suave, mais profundo. As notas preenchiam o espaço com uma leveza que não existia antes. Gaspar não a interrompeu, mas dessa vez não ficou distante. Se aproximou, parou ao lado e ficou observando. Quando ela terminou, o silêncio foi diferente, mais próximo, mais íntimo. Aurora não se levantou imediatamente. "Senti falta disso", disse ela baixo. Gaspar respondeu, "Eu também." Ela virou o rosto. "O senhor nem tocava." "Não." "Então do que sentiu falta?" Gaspar não respondeu de imediato, mas quando respondeu, foi simples. De ouvir. Silêncio. Aurora sustentou o olhar, e pela primeira vez houve algo ali que não podia mais ser ignorado. Não era curiosidade, não era respeito, era conexão. E isso era perigoso, porque naquele tempo, naquele mundo, aquilo não era permitido. O primeiro sinal veio de fora, e foi sutil, como quase tudo que realmente importa. Naquela manhã, um cavalo chegou antes do habitual.
O som dos cascos ecoou pelo pátio principal, chamando a atenção de todos. Não era entrega, não era visita comum. Gaspar de Alencastro reconheceu antes mesmo de sair. Quem veio? Perguntou, já caminhando em direção à varanda. Mensageiro da capital, senhor, respondeu um dos empregados. Gaspar não gostou. Mensagens da capital raramente vinham sem motivo e quase nunca traziam algo simples. O homem desmontou, entregou o envelope, selado. Gaspar abriu ali mesmo, sem pressa, mas sem demora. Leu, uma vez, depois outra. O rosto não mudou, mas algo dentro dele. Sim, prepare o escritório, disse apenas. Dentro da casa, Aurora sentiu antes de saber. Não havia informação, mas havia mudança. O tipo de mudança que não se vê, mas se percebe. Gaspar passou o restante da manhã fechado, sem interrupções, sem chamadas. Aurora tentou ignorar, mas não conseguiu. Na tarde, Dona Cândida comentou. Chegou correspondência importante. Aurora não respondeu, mas ouviu. Algo sobre registros, nomes. Não entendi bem. Aquilo foi suficiente. O ar pareceu mais pesado. Aurora voltou para a biblioteca, mas não leu. Ficou parada, olhando para o mesmo ponto, por tempo demais. No fim da tarde, Gaspar a chamou. Não no salão, não na biblioteca, no escritório. Isso já era diferente. Aurora entrou, fechou a porta. Gaspar estava de pé, atrás da mesa. O envelope ainda ali. Precisamos conversar. A frase foi simples, mas carregada. Aurora não respondeu, apenas esperou. Gaspar pegou o papel, estendeu. Leia. Ela hesitou, por um segundo, mas pegou. Os olhos correram pelas linhas, rápido, e então pararam. O corpo ficou imóvel, completamente imóvel. Como? Ela começou. Mas a voz falhou. Respirou. Tentou de novo. Como encontraram? Gaspar respondeu. Nome chama a atenção. Silêncio. Aurora continuou lendo, mais devagar, agora absorvendo. Estão pedindo confirmação, disse ela, quase sussurrando. Estão investigando o papel. Isso não pode acontecer. Gaspar deu a volta na mesa. Já está acontecendo. Não, disse ela, agora com mais força. O senhor não entende. Então me explica. Ela respirou fundo, mas dessa vez não havia controle suficiente. Se confirmarem quem eu sou, parou. Eles não vão apenas me levar de volta. O olhar dela encontrou o dele. Vão garantir que eu desapareça de verdade. Silêncio. Gaspar não se moveu. E você tem certeza disso? Absoluta. Sem hesitação. Sem dúvida. Minha existência é um erro para eles. O peso da frase ficou no ar. Gaspar absorveu. Então, corrigimos isso antes. Aurora franziu a testa. Como? Ele respondeu. Oficialmente. Ela entendeu e não gostou. Isso é pior. Não se fizermos certo, não existe certo nisso. Agora havia tensão real. Existe estratégia, disse ele. Aurora começou a andar, de um lado para o outro. O senhor está mexendo com gente que não perde. Todo mundo perde. Não eles. Gaspar está com medo. Ela parou, virou. Estou sendo realista. Não são coisas diferentes. Silêncio. Aurora fechou os olhos, por um instante. Se eles vierem, não vão. O senhor não pode garantir isso. A voz saiu mais alta, pela primeira vez. O ar ficou tenso. Gaspar não reagiu com força, mas com firmeza. Posso garantir que não vão levar você. Silêncio. Aurora o encarou. Por quê? A pergunta saiu quase automática. Gaspar respondeu. Porque eu não vou permitir. Sim, mas havia algo diferente ali. Não era apenas decisão, era pessoal. Aurora percebeu, e isso a desestabilizou mais do que qualquer ameaça externa. Isso não é sobre mim, disse ela, tentando recuperar controle. Gaspar respondeu sem hesitar. É exatamente sobre você. Silêncio. O olhar entre os dois ficou mais intenso, mais próximo, mais perigoso. O senhor não pode... Posso. Ele deu um passo. E vou. Aurora não recuou, mas também não avançou. Ficou ali. Isso vai destruir sua reputação.
Não me importo. Vai trazer problemas. Eu resolvo. Vai. Ela parou, porque havia chegado no ponto real. Vai mudar tudo. Gaspar respondeu baixo. Já mudou. Silêncio. Aurora sentiu. Não foi uma ideia. Foi certeza. Aquilo não era mais apenas proteção. Era algo além, muito além. E ela não sabia se isso era salvação ou outro tipo de risco. A notícia se espalhou antes mesmo de ser confirmada, como sempre acontece. Na cidade próxima, rumores começaram a surgir. Um nome estrangeiro, uma mulher misteriosa, um barão envolvido demais. Nada concreto, mas suficiente. E no mundo em que viviam, suficiente era tudo o que precisava. Na fazenda, o clima havia mudado. Não de forma visível, mas presente. Os olhares demoravam mais, os silêncios carregavam mais significado. E entre Gaspar de Alencastro e Aurora Vitória Bellini de Savoy, já não havia mais espaço para fingimento. Naquela tarde, ele a chamou. Não no escritório, não na biblioteca, no alto da colina, o lugar mais silencioso da fazenda. O sol começava a descer, tingindo o céu de tons quentes. Aurora chegou, parou ao lado dele. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Não era necessário. Estão falando, disse ela por fim. Sempre falam. Desta vez é diferente. Gaspar não negou. Eu sei. Silêncio. Aurora cruzou os braços levemente, mais por contenção do que por defesa. Isso vai piorar. Vai. Ela virou o rosto. E o senhor continua como se nada importasse. Gaspar respondeu. Porque algumas coisas importam mais. Ela sustentou o olhar. Como o quê? Ele virou para ela. E dessa vez, não houve pausa. Você. O silêncio que veio depois foi imediato. Denso. Aurora não se moveu. Mas algo dentro dela. Sim. Não diga isso. Falou baixo. Por quê? Porque muda tudo. Já mudou. Ela desviou o olhar. O senhor não entende? Eu entendo perfeitamente. Ele deu um passo. Eu tentei ignorar. Tentei tratar isso como responsabilidade, mais um. Como obrigação. Agora estavam próximos, mas não é. Silêncio. Aurora sentiu. Cada palavra. Então o que é? Perguntou quase em um sussurro. Gaspar respondeu. É escolha. E então, sem hesitar. Eu me apaixonei por você. O mundo pareceu parar. Aurora não respirou por um segundo. Não porque não podia, mas porque não esperava. Não assim, não dito, não direto. Não, disse ela quase automática. Gaspar não recuou. Não diga por quê? isso. Porque não faz sentido. Faz para mim. Não deveria. Mas faz. Silêncio. Aurora virou de costas, andou alguns passos, as mãos tensas. Isso é errado. Gaspar respondeu. Para quem? Para todos. Não para mim. Ela virou rápido. O mundo não funciona assim. Então que mude. Silêncio. O senhor fala como se fosse simples. Não é. Então por que insiste? Gaspar respondeu sem hesitar. Porque vale a pena. Silêncio. Aurora o encarou. Por longos segundos. E então disse. O senhor não sabe o que está pedindo. Sei exatamente. Está arriscando tudo. Eu sei. Sua reputação. Eu sei. Sua posição. Eu sei. Ela parou. Porque havia chegado no ponto real. Sua vida. Gaspar não desviou o olhar. Eu sei. Silêncio. Aurora respirou fundo. Então por quê? A pergunta saiu diferente dessa vez. Não como desafio, mas como necessidade de entender. Gaspar respondeu. Porque eu não quero uma vida onde você não esteja. Simples, direto, irreversível. Aurora sentiu. E dessa vez não conseguiu esconder. Os olhos suavizaram, a postura falhou, levemente. Eu tive tudo tirado de mim, disse ela em voz baixa. Gaspar não interrompeu. Tudo que eu tinha desapareceu. Uma pausa. E agora o senhor aparece, oferecendo tudo de volta. Ela balançou a cabeça. Isso não é justo, Gaspar respondeu. Não é sobre justiça. Então é sobre o quê? Ele deu um passo final. Sobre nós. Silêncio. Aurora sustentou o olhar.
E dessa vez não havia mais Eu fuga. também, Começou ela, e parou, respirou e então disse: eu também sinto, baixo, mas suficiente. Gaspar não sorriu, mas algo mudou no olhar. Então não foge disso. Aurora respondeu: eu não tenho medo do que sinto. Silêncio. Eu tenho medo do que isso pode destruir. Gaspar respondeu: então enfrentamos juntos. E ali, naquele instante, não era mais sobre passado, não era mais sobre segredo, era sobre escolha. E ambos haviam escolhido, mas o mundo ainda não havia respondido. E quando respondesse, não seria gentil. O mundo respondeu. E respondeu rápido. Não houve anúncio oficial, não houve acusação direta, mas houve presença. 3 homens chegaram à fazenda numa manhã nublada, bem vestidos, educados demais, calmos demais. Esse tipo de calma nunca era bom sinal. Gaspar de Alencastro os recebeu na varanda, de pé, sem convite para sentar. Viemos tratar de um assunto delicado, disse o que parecia liderar. Gaspar respondeu: assuntos delicados não costumam viajar tão longe sem motivo. O homem sorriu. Leve, controlado, uma jovem. Silêncio. De origem europeia. Gaspar não reagiu. Acreditamos que esteja sob sua responsabilidade. Acreditam errado, respondeu ele direto. O sorriso do homem não desapareceu, mas mudou. Temos informações consistentes. Informação não é verdade. Às vezes é o suficiente. Silêncio. O ar ficou mais denso. Essa jovem, continuou o homem, pertence a uma situação que precisa ser resolvida. Gaspar deu um passo à frente. Ela não pertence a nada. Silêncio. Agora não havia mais cordialidade. O senhor está interferindo em assuntos que ultrapassam sua jurisdição. Gaspar respondeu. Então escolheram o lugar errado para resolver. Os 3 homens trocaram um olhar rápido. Não viemos criar conflito. Então não criem. Silêncio. O líder respirou. O senhor entende que isso pode trazer consequências? Gaspar respondeu. Entendo. E ainda assim insiste? Insisto. Silêncio. Agora a tensão era aberta, sem disfarce. Então não temos mais o que discutir. Ótimo. Os homens se viraram. Mas antes de descerem os degraus, o líder disse: algumas histórias desaparecem melhor quando não são reescritas. Gaspar respondeu: algumas voltam exatamente por isso. Eles foram embora, mas não sem deixar algo no ar. Uma promessa ou uma ameaça. Dentro da casa, Aurora já sabia. Não porque viu, mas porque sentiu. Gaspar entrou. Ela estava no meio da sala, imóvel. Eles vieram. Vieram. Silêncio. E Gaspar se aproximou. Não vão voltar. Ela sustentou o olhar. Isso não significa que acabou. Não. Então por que parece tão tranquilo? Gaspar respondeu. Porque já tomei minha decisão. Silêncio. E qual é? Ele respondeu. Vamos oficializar tudo. Aurora franziu levemente a testa. Como? Casamento. A palavra irreversível. Ficou no ar. Aurora pesada. Não respondeu imediatamente, porque sabia o que aquilo significava. Isso não é só sobre nós, disse ela. Eu sei. Isso vai contra tudo. Eu sei. Vai atrair mais atenção. Eu sei. Silêncio. Então por quê? Gaspar respondeu. Porque é a única forma de ninguém mais tocar em você. Silêncio. Aurora sentiu. Não era apenas proteção, era compromisso. Real. E se eu disser não? Gaspar não hesitou. Eu continuo protegendo você. Silêncio. Mas espero que diga sim. Aurora olhou para ele, por longos segundos. E então, respirou fundo. Eu já perdi tudo uma vez. Uma pausa. Não quero viver com medo de perder de novo. Gaspar respondeu. Então não vive. Silêncio. E então, ela assentiu. Sim, o casamento aconteceu 2 meses depois, sem ostentação, mas sem esconder, a igreja cheia, não por apoio, mas por curiosidade e julgamento. Aurora entrou de cabeça erguida, como naquele primeiro dia, mas diferente, agora, por escolha. Gaspar esperava, sem hesitação, sem dúvida. E quando ela chegou até ele,
Não havia mais distância. A cerimônia foi breve, mas suficiente, porque o que importava já havia sido decidido antes. Os anos passaram, e com eles vieram mudanças. Aurora não voltou a ser quem era, mas também nunca mais foi quem tentaram fazer dela. Construiu algo novo, na fazenda, na vida, em si mesma. Ensinou, aprendeu, reconstruiu, e com o tempo, recuperou mais do que pensava ser possível. Seu nome, Gaspar permaneceu ao lado, sua voz, não como salvador, mas como escolha, sempre. Tiveram filhos, criados com algo que nenhum dos dois teve completamente, liberdade com verdade. Anos depois, muito depois, Aurora estava na varanda. O mesmo lugar onde tudo quase começou a desmoronar. O sol se punha no horizonte, Gaspar ao lado, em silêncio. "Você mudaria alguma coisa?" perguntou ele. Ela pensou, por um momento, e então respondeu, "Não, silêncio. Nem o sofrimento?" Ela olhou para a frente. "Foi ele que me trouxe até aqui." Uma pausa. "Até você." Gaspar não respondeu, mas segurou a mão dela. E isso foi suficiente. Porque algumas histórias não terminam. Elas permanecem, mesmo depois de tudo.